Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou postar aí para vocês assistirem, né, um review do meu depoimento de quando eu passei em medicina. Então foram 6 anos prestando vestibular de medicina e assim, o meu conselho para quem já está há um tempo aí prestando é: não desistam, porque quando menos vocês esperam, vocês vão lá e conseguem passar. Então presta atenção no depoimento. Prestem atenção nas partes cruciais, assim, nos momentos de virada de chave, de mudança de estratégia, quando eu pensava que era melhor fazer uma coisa ou outra, e o que funcionava, o que não funcionava. Então, vejam direitinho, vejam o que se encaixa para vocês e boa sorte. Depois da vinheta, vocês vão ver aí a entrevista, o depoimento, né? Então é isso. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e me sigam no Instagram, tudo bem? Bom, gente, antes de rodar o vídeo, antes de eu passar, né, de entrar na faculdade que eu tô agora, na Unicid, e é que eu já estou no terceiro ano, eu também passei em duas federais. Eu passei na UFAL, que é a Federal de Alagoas, em lista de espera, e passei também na Federal do Pernambuco, em lista de espera. Mas era o destino ficar em São Paulo, era a minha prioridade e era mais viável financeiramente, então eu acabei optando por ficar na Unicid e estamos aí indo para o terceiro ano. Então, gente, no canal vocês encontram vídeos de relato das estratégias que eu utilizo, tudo, então aprofundem aí que tem muita coisa no canal. Mas se vocês tiverem dúvida, pode me chamar lá no Instagram, me segue no Instagram e me chama lá também, que eu tenho muita coisa assim lá postada e também eu respondo vocês conforme vocês fazem perguntas. E é isso. E também o ambiente do Instagram vai motivar vocês. Então, é nóis. Agora acompanhem aí o depoimento. Ele passou em medicina depois de 6 anos. Eu vejo o Alexandre como um grande exemplo pra gente que já tá tentando aqui. Eu, por exemplo, tô no meu segundo ano tentando medicina. E o Alexandre é um grande exemplo porque ele tentou durante 6 anos medicina e ele finalmente... Vou deixar aqui o link do vídeo dele, onde ele conta a aprovação dele. Eu sou inscrito no canal dele aqui no YouTube. Fiquei muito feliz com a aprovação dele, porque eu acompanho o canal dele há pouco mais. Eu sempre estudei em escola pública, de rede estadual, escola de bairro, e nunca passou pela minha cabeça que eu fosse conseguir passar no vestibular de medicina. No ensino médio, o que eu lembro a minha família sempre falava isso: tem que trabalhar. E eu não tinha outra perspectiva, minha perspectiva era: acabou o ensino médio, eu tenho que arrumar um emprego. E foi justamente o que eu fiz. Quando eu terminei o ensino médio, eu consegui um serviço, e assim, a minha vida se baseia basicamente em trabalhar e estudar, mas não nesse período. Nesse período eu só trabalhava mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei mais ou menos em meados de 2012, 2013, eu falei: eu tô só trabalhando, eu não tô fazendo nada na minha vida, eu não tô vendo perspectiva de nada. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar essa situação para que eu consiga ganhar mais. E eu lembro que o meu avô, ele sempre trabalhou na área da saúde, ele fazia remédio homeopático e ele explicava para os pacientes dele, ele falava sobre o medicamento, ele falava sobre as doenças, e foi por ele que eu conheci, por exemplo, alguns nomes que já era para eu ter sabido já, através de explicações de o que era vírus, do que era bactéria e tal, e eu via ele explicando algumas doenças. Essa doença é causada por isso, essa doença é causada por aquilo. E ele explicava e ele associava isso daí também com o funcionamento do organismo. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a área da saúde, que foi com o meu avô. Eu trabalhei com ele bastante tempo, assim, só do lado dele mesmo, acompanhando, observando, e eu sentia muito interesse, assim, eu via a forma que ele interagia com as pessoas, como ele se comunicava, e eu tinha muita vontade de ser desse jeito também. Eu sempre fui uma pessoa mais contida, eu sempre fui um pouco... Claro, na infância não conta, na infância eu era endiabrado,
mas eu sempre fui um pouco mais tímido assim para falar em público, para conversar, então demorou até eu chegar não é nível, né, mas até eu chegar na situação que eu me encontro nesse momento. Em meados de 2012, 2013, não sou muito preciso com datas, eu lembro que por essa influência eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida e eu vou entrar num curso técnico. Eu pesquisei na internet e, obviamente, eu acabei me filtrando para a área da saúde. Foi aí que eu falei, eu preciso fazer o curso técnico de enfermagem e, dito isso, eu acabei entrando no técnico de enfermagem, assim, aleatoriamente mesmo, eu escolhi o curso, só que visando um pouco desse contato que eu tive com a área da saúde com o meu avô. No técnico de enfermagem, eu lembro que foi ali que eu descobri que eu queria fazer medicina, mas foi no final do técnico. No início eu fiz o auxiliar de enfermagem, eu concluí o auxiliar de enfermagem, e no curso técnico de enfermagem, quando eu estava para me formar, eu acabei desistindo no final, porque eu fui em busca de medicina, por conta de uma situação que aconteceu lá. Bom, no curso de enfermagem, no curso técnico de enfermagem, né, durante os estágios eu gostava muito de conversar com os pacientes, eu gostava de explicar também, porque eu incorporei muito daquela situação em que eu via o meu avô mesmo explicando as doenças, e eu gostava de conversar. Eu lembro que teve uma vez que o pessoal estava até acelerando assim para eu ir embora, pra gente ir embora rápido, tá, para fazer os procedimentos, e eu ficava no meio assim, eu lembro que eu acho que foi no Hospital da Mulher. E eu estava no meio das pacientes, eram pacientes gestantes, e eu conversando com elas, eu dialogando sobre várias coisas e tal, e eu no meio da roda ali conversando com elas. E foi aí que eu, assim, eu senti que eu me aproximei do que era o meu avô com relação a essa questão de conversar, de se comunicar bem, de também explicar as coisas que ele sabia para as pessoas e tirar dúvida dessas pessoas, sanar a dúvida delas. Claro que o meu conhecimento era bem limitado na época, e continua sendo limitado, né, gente? O importante é sempre buscar o conhecimento. Mas eu lembro que nessa época, com o que eu tinha aprendido no curso técnico, eu esclarecia algumas dúvidas com relação à doença, com relação ao tratamento dela. Eu lembro que a gente teve a possibilidade de, durante um estágio, assistir a uma cirurgia. E assim, eu nunca tinha visto uma cirurgia e tal. Eu falei, vamos, porque eu lembro que as meninas do outro grupo, elas tiveram a oportunidade de assistir um parto. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu queria tanto ter visto para ver qual ia ser a minha reação, se eu ia ficar com medo, com nojo, ou com isso, ou com aquilo. Tanto faz, assim, eu só queria ver a minha reação. E surgiu a oportunidade de assistir uma cirurgia. Era uma cirurgia de colocação de pino, né, no paciente ortopédico. E assim, a gente pôde ficar e assistir a cirurgia na parte de fora, né, do centro cirúrgico, que dava pra gente visualizar bastante coisa. Eu lembro que quando eu vi, eu falei, eu vi aquele instrumental, eu falei, olha isso, olha que negócio hard, assim. O médico, eu vi ele preparando uma furadeira, arrumando a broca lá, eu falei, olha isso, olha aquele martelo, olha isso, eu entrei em choque, eu falei, como pode um instrumental ser tão brutal assim? Eu falei, sério que eu tô vendo uma cirurgia, eu tô vendo a medicina, mas eu fiquei fascinado, e eu lembro que pra mim não teve sensação melhor, assim. Eu lembro que paralisou pra mim, só tinha eu naquele lugar assistindo tudo, e foi como se fosse um efeito flash, né? Eu fiquei encantado, assim, em êxtase mesmo assistindo o procedimento e vendo o médico, por exemplo, que estava fazendo a cirurgia, tirando sarro do estagiário. Eu queria, assim, eu fiquei com vontade de ter aquela propriedade de fazer a cirurgia, ou então mesmo de ser o estagiário sendo zoado ali. Eu só sei que eu queria aquilo, eu queria aquela autonomia, eu queria fazer aquilo, ter consciência de estar fazendo exercendo a medicina, estar naquele lugar. E foi nesse momento que eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdendo tempo fazendo esse curso, porque não é isso que eu quero. Só que eu agradeço muito, porque foi o curso técnico de enfermagem que fez com que eu de fato descobrisse o que eu queria fazer na minha vida. Algumas semanas depois eu lembro que eu falei com as pessoas que eu ia sair do curso técnico, né? E inclusive eu tava bem assim no curso técnico, eu tinha boas notas, era até referência assim, com relação a uma pessoa esforçada, a uma pessoa que gostava de estudar. Eu fui sondado durante os estágios para trabalhar no Hospital da Beneficência Portuguesa. Um coordenador de enfermagem de lá gostou muito da minha forma de lidar. Eu lembro que ele gostava de fazer perguntas sobre casos de pacientes, e a maioria das pessoas não gostavam muito de fazer esse serviço em casa, de
pegar e pesquisar para ver qual era o tratamento, isso e aquilo, para explicar para o professor depois. Isso, claro, gente, aplicado à enfermagem, mas para depois trazer isso para o professor para mostrar que você estudou. E eu, assim, era fascinado, eu gostava muito. Tanto é que até nos trabalhos que tinham, tal, eu gostava de ir muito a fundo, assim, mais a fundo do que o próprio curso exigia pra gente. Então, assim, já tinha meio caminho andado, era o que eu queria mesmo. A questão é que para que eu desistisse, eu teria que enfrentar muita coisa, assim. Eu tive, na verdade, que enfrentar bastante crítica, assim, por algumas pessoas da minha família. Eu tive que enfrentar também um pouco de crítica com relação a alguns amigos, mas, assim, a maioria das pessoas, o que importa, apoiaram e falaram, não, você está fazendo certo, se é o que você gosta, você tem que ir atrás mesmo. Mas eu lembro que eu fui bem, assim, o pessoal ficou bem ferrado, assim, algumas pessoas. Mas, gente, o importante é que deu certo. Algumas semanas depois, eu lembro que eu pesquisei em grupos de medicina. Se eu não me engano, foi o Projeto Medicina na época que eu vi. Eu fui tentando tomar coragem, né? Vendo depoimento de pessoas que abandonaram tudo para tentar fazer vestibular de medicina e tal. E eu fui me incentivando, assim, eu fui falando, meu, o pessoal, assim, eles conseguem, por que eu não vou conseguir também sair do curso para tentar medicina e conseguir? Foi aí que eu fui processando na minha cabeça que dava para fazer isso. Então, o que eu fiz? Depois eu fui e saí do curso técnico e fui atrás de um cursinho pré-vestibular. Eu lembro que eu fui fazer prova de bolsa e eu fui mal pra caramba na prova de bolsa. Quando eu fui fazer a prova, eu até falei, nossa, eu acho que eu vou bem, assim, parece que a prova não tá difícil. Quando foi ver, eu acho que eu não acertei nem 20%. Eu fui muito mal, gente, sério, muito mal mesmo. E eu não consegui a bolsa. Mas beleza. Como eu tinha uma situação financeira instável, então eu acabei conseguindo algumas bolsas por conta da minha renda. Alguns descontos, assim, né, na verdade. E em meados, assim, foi em fevereiro de 2014 que eu comecei o primeiro ano de cursinho. O meu primeiro ano de cursinho foi lamentável. Eu gostava muito, muito de assistir aula, então eu assistia tanto a aula do meu turno, né, que era o turno da tarde, eu assistia também a aula do pessoal da noite, e tinha vezes, inclusive, que eu vinha durante o dia para assistir a aula do pessoal da manhã. Eu já trabalhava, eu sempre trabalhei, desde que eu comecei a prestar vestibular. Eu lembro que no ano em que eu saí do técnico de enfermagem, eu consegui o serviço, que inclusive é o serviço que eu tô, e consegui o turno da madrugada. E desde então, assim, a minha vida tem se baseado nisso, trabalho e estudo. Trabalho e estudo constantemente, assim. Não é um turno puxado, dá para eu estudar, então ajudou bastante esse serviço. Meu primeiro ano de cursinho também tinha outra coisa que eu gostava muito de fazer, que era estudar exacerbadamente biologia. O que é um pouco inútil, né? Porque eu já tinha bastante conhecimento de biologia por conta do técnico. Não assim toda a biologia, a parte de botânica, a parte de zoologia, não. Mas pelo menos boa parte da fisiologia, a parte da histologia, eu já sabia por conta do curso técnico mesmo, que me ajudou bastante. Então eu já tinha prazer em estudar biologia, a parte de genética também, mas só que aí eu acabei intensificando isso e focando muito nesse conteúdo. Tanto é que no primeiro ano de cursinho eu basicamente não fazia exercícios, eu só assistia a aula, e o que eu fazia de exercício era só de biologia. Foi inútil, no final do ano eu reprovei bonito, mas eu pude ver quais eram as minhas dificuldades e o que eu ia enfrentar no próximo ano. No ano seguinte, o ano de 2015, eu já mudei algumas coisas, né, na forma de estudar. Eu comecei a ver um pouquinho também de exatas. Eu parei de ficar assistindo exaustivamente aula, então eu comecei a fazer um pouco mais de exercício, a também me dedicar um pouco nas outras áreas, e eu cheguei até a visitar o plantão de dúvidas, entrei no cursinho especial para quem presta vestibular de medicina, e assim, as aulas extras que eu pegava mesmo, além do meu turno de estudos, era só alguma coisa que eu tinha dúvida mesmo com relação a parte das exatas, que eu não entendi muito bem na minha aula, porque no turno da noite eu lembro que as aulas eram repetidas, entre aspas, né, eram repetidas, mas eram dos mesmos assuntos. Aí às vezes eu ficava só para pegar essas aulas em específico. E assim, eu já consegui ver uma melhora nesse ano, porque eu já fazia um pouquinho mais de exercício e frequentava o plantão de dúvidas, também fazia redação, só que eu focava muito no modelo da FUVEST, né? Eu meio que ignorava o modelo do Enem. Aí chegou na prova,
eu vi que eu melhorei um pouco, né? Só que não foi suficiente e eu reprovei de novo em 2015. No ano de 2016, eu lembro que eu estava já um pouquinho mais calejado, né? Já tinha passado por 2 anos e aprendido alguma coisa lá, tal. Eu lembro que eu li alguns livros antes de começar o vestibular, né? Eu li livros de estudantes mesmo que passaram em medicina, tal, para pegar dicas, para tentar absorver tudo isso e colocar em prática quando eu chegasse no cursinho. Então, no meu 3º ano de cursinho, que já foi em 2016, eu já tinha um pouco mais de autonomia, eu estudava também algumas coisas de exatas, eu já tinha melhorado um pouco mais nas exatas, inclusive em matemática básica eu tinha meio que quase fechado, né? Eu tinha aprendido bastante coisa. E eu já estava um pouco mais autônomo em física, algumas coisas já bem melhor em química também, biologia nível hard, né, naquela época, que eu já tinha estudado bastante. E eu lembro que eu cheguei no simulado a gabaritar a prova de biologia. E assim, mesmo assim, com tudo isso, eu lembro que eu faltava algumas aulas de cursinho nesse ano, eu matava algumas aulas porque eu achava mais produtivo eu ficar na sala de estudo resolvendo questões, ou às vezes eu nem ia pro cursinho, porque como eu me cansava muito, então às vezes eu matava mesmo a aula, não ia pro cursinho. Quando eu via as aulas que tinham tal no dia, eu falava, isso daqui eu sei, e eu não ia pro cursinho, e eu ficava em casa e preferia muitas vezes estudar em casa resolvendo exercício, ou então vendo a teoria mesmo da apostila. E foi aí que eu tive contato, né, em estudar sozinho, em trabalhar com questões, essas coisas. Só que nesse ano de 2016, para minha infelicidade, eu perdi meu avô no final do ano de 2016. E para mim foi um baque, assim, porque eu lembro que já estava um pouco abalado por conta do cursinho pré-vestibular que eu reprovei e tal, e também já estava muito cansado, exausto. E nesse ano em específico, ainda chega no final do ano, assim, eu perco meu avô. Aí eu lembro que eu fui pra prova, assim, eu não tava nem... Eu fui pra fazer, pra cumprir o que eu tinha feito e tal, mas pra mim eu não tava nem concentrado. Chegou no final do ano, aliás, no outro ano, né, quando foi pra sair o resultado, e eu acabei reprovando também, o que não foi nenhuma novidade pra mim, eu já esperava, até porque eu não tava com cabeça pra fazer as provas. No ano de 2017, eu lembro que eu já tinha mudado um pouco a cabeça. Eu tive uma experiência curta no ano de 2016 com estudar sozinho e tal. Então eu falei, eu preciso dar uma ajustada na forma que eu estudo. Eu preciso ficar mais próximo das pessoas que eu gosto, porque a gente não sabe até qual momento que a gente vai ficar aqui, vai ter essas pessoas coexistindo com a gente. Então eu preferi sair do cursinho, eu preferi não fazer cursinho presencial, assinei uma plataforma online e estudei em casa. E para ficar mais próximo da minha mãe e tudo, para ficar mais próximo dos meus irmãos, da minha família e acompanhar essa rotina, né? Porque eu tinha perdido meu avô em 2016 e isso mexeu muito comigo. Agora eu falo disso mais naturalmente, gente, mas eu fiquei mal mesmo em 2016. Eu lembro que eu fiquei até assim isolado mesmo. Eu teve um período que eu desativei as redes sociais, que eu fiquei mal assim. E no ano de 2017, eu lembro que foi muito bom assim, eu acertei fazendo isso. Eu estudei mais tranquilo assim em casa. Eu conseguia focar mais nas coisas que eu tinha dificuldade, até porque a parte positiva de você estudar sozinho é que você estuda no seu ritmo. Você não precisa seguir um sistema de cursinho com a metodologia deles, num modo linear tal. Você meio que ajusta aquilo para você, né? Então, nesse ano de 2017, eu acabei melhorando bastante, assim, mas a minha nota ainda foi ruim. Até porque, assim, tinha muita coisa que eu estudava da forma equivocada, né? Porque eu não tinha o hábito de estudar de fato sozinha. Porque aí todo o cronograma, toda a organização ficaria a cabo de mim, né? Eu que teria que organizar tudo isso. Então foi um ano que foi produtivo, teve coisas positivas, mas mesmo assim não foi suficiente para que eu conseguisse passar no vestibular e eu reprovei também, mesmo tendo uma leve melhora na minha nota. Eu lembro que eu já estava ficando um pouco desesperado já, porque eu já tinha feito cursinho, 3 anos de cursinho, tinha feito 1 ano já estudando sozinho, né, que foi o ano de 2017, e eu falei, assim, o que eu preciso mais? Eu não esperava que fosse demorar tanto assim. E no ano de 2018 eu acabei fazendo a mesma coisa, né? Estudei sozinho, só que aí eu pensei o que estava dando errado no ano de 2017 e fui ajustando pontualmente algumas coisas que eu achava que precisavam ser mais adequadas às minhas condições de estudo. Eu lembro que o meu lazer, assim, eu me sentia muito sozinho, porque
eu já não estava no cursinho, né? No cursinho você faz amizade e aquele coletivo, ele meio que sofre junto, assim, eles vão se carregando. Claro que tem muita gente que quer que você se ferre, mas também tem muita gente que está sofrendo lá com você e torce por você. Então, assim, eu me sentia sozinho nesse quesito, né? Porque era só eu no meu quarto e mais ninguém, tipo. Aí no ano de 2018 eu gostava muito, assim, que a minha mãe, ela sempre chegava, assim, de manhã, né? Quando eu fazia café, trazia o café pra mim e tudo, aí ela sentava um pouco no quarto antes de eu começar a estudar, aí a gente conversava, falava de futebol, e minha mãe é corintiana roxa, e eu também sou, e era um debate muito bom, porque a gente não falava só do Corinthians, a gente falava dos outros clubes também, só que falava, a minha mãe entende coisas táticas de futebol, pra vocês terem noção. Eu tinha que ver algumas análises de futebol para conversar com ela. E, era muito legal, assim, muito. E ela ainda faz isso comigo hoje e tal. E, muito bom. Esse ano eu melhorei bastante o meu rendimento, tudo. Eu modifiquei um pouco a forma de estudar, então eu comecei a trabalhar um pouquinho mais em algumas dificuldades que eu tinha, focado mais em exatas, né? E mesmo assim, no final do ano, quando chegou na prova, eu acabei não conseguindo passar. Todavia, foi o ano que eu tive a maior nota, inclusive maior nota do que a nota que eu passei. Só que foi um ano que todo mundo teve uma nota muito alta, né? O ano de 2018. E eu não consegui passar. Mas eu já tive uma melhora significativa já na lista de espera, tudo. Tanto é que eu, se eu não me engano, foi na UFAL, eu fui convocado para avaliação étnica e eu não fui. No ano de 2019, que foi o meu último ano, eu já comecei a trabalhar um pouco mais diferente com relação à forma de estudar. Só que eu pequei no primeiro semestre, né? No primeiro semestre eu assinei uma plataforma que é diferente, né? Da que eu tô habituado. E eu acabei, assim, achando que pela quantidade eu teria a bagagem suficiente para passar. Acabou que o primeiro semestre foi um pouco desastroso para mim, eu não consegui me enquadrar com aquilo que eu tinha planejado. Não que o cursinho seja ruim, o cursinho era muito bom mesmo, mas também era caro. E além de ser caro, ele tinha um esquema muito puxado assim para mim, que trabalho de madrugada, e não dava assim para acompanhar o ritmo deles. Era como se eu tivesse voltado ao cursinho presencial, só que fazendo em casa, assim, tinha todos os horários, tudo, e eu não dei conta. E o primeiro semestre eu acabei meio que deixando de lado, assim. Mas no segundo semestre eu acabei conseguindo uma bolsa no mesmo cursinho que eu fazia antes e passando, né? Na verdade não é passando, né? Sendo contemplado com essa bolsa porque eu acertei um quiz que tinha lá um negócio, um joguinho que eles tinham feito na live e eu consegui a bolsa. Tendo conseguido a bolsa, no segundo semestre eu comecei a estudar mesmo para o vestibular, então eu dei uma direcionada um pouco melhor e como eu tinha pouco tempo, eu fiz diferente. Eu falei, eu preciso trabalhar coisas que eu tenho dificuldade e essas coisas elas precisam ser condizentes com o que mais cai nas provas que eu vou prestar. Especialmente o Enem, que era onde eu estava tendo mais progresso. E o que eu fiz? Eu comecei por matérias que eram mais incidentes e que eu tinha dificuldade. Aí, por exemplo, se eu fosse pegar pelo que fosse mais incidente, eu pegaria matemática, razões e proporções, até porque cai muita questão disso. Só que era um conteúdo que eu estava firme, eu estava forte, eu estava indo bem. Então, qual foi meu primeiro conteúdo? Análise combinatória. Eu lembro que eu assisti uma aula de 3 horas de análise combinatória, que era uma live feita por um concurso e tal, e eu vi tudo de combinatória, eu vi toda a parte teórica. E quando eu fui fazer os exercícios, eu não acertei nem 5. Mas depois, com o tempo tal, para entender, porque o conteúdo já estava em mente, né? Mas faltava aquela questão da aplicação. Então, para entender, fazendo aos poucos, exercício e tal, eu acabei pegando mão disso. E foi assim para tudo. Depois eu peguei equilíbrio químico e tal, e eu estudava mesmo dessa forma, trabalhando as arestas. Eu acho que foi a coisa mais acertada que eu fiz, porque às vezes a gente fica inseguro, falando, eu não sei nada, assim, tipo, chega na prova, tenho medo, não consigo fazer. Só que não necessariamente você não sabe nada. Acontece que você não está trabalhando, você não se conhece da forma adequada para conseguir filtrar o que de fato importa para você saber e o que condiz com aquilo que cai no vestibular. Então foi o que eu fiz. Eu falei, combinatória cai no vestibular? Cai. E eu sei, não, então eu já vou começar por isso. E acabou sendo bem benéfico essa forma de estudar para mim, que fez com que eu crescesse bastante nos outros conteúdos. Além disso, eu consegui também trabalhar bastante prova antiga, né? Então eu fiz bastante prova antiga, eu também fazia muitas questões, só que eu focava muito mais em prova antiga, assim, eu pegava para simular mesmo. Eu lembro que eu fiz as provas PPL do Enem, eu fiz todas as PPLs que eu consegui,
que eu acho que é desde 2014 que tem. Eu também fiz as provas do Enem, só que eu fiz as provas do Enem a partir de 2011. Aí eu fiz também as provas do Enem. E o complicado é que eu cheguei no final do ano mais tranquilo, assim, sentindo que de fato dava para eu passar. Eu tava com consciência disso. Eu também fiz prova de outros vestibulares, tá, gente? Só que quando chegou na prova, eu sentia que eu sabia o conteúdo, eu sabia como aplicar, mas eu não sei o que aconteceu, gente, é sério. Eu, sinceramente, assim, sabe quando vocês não conseguem extrair o que vocês têm de conhecimento para a prova no dia que mais importa mesmo, que é o dia oficial? E eu tava tendo bons rendimentos em casa, mas eu não consegui fazer isso na prova oficial. Senti muito mal mesmo, assim. Eu falei, caramba, meu, estudando todo esse tempo para chegar na prova e, assim, não consegui colocar o que eu sabia lá na prova. E eu acertei, inclusive, menos do que no ano anterior. E eu comecei a ficar, meu, tipo, eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque quando eu estudo muito, eu não consigo ir bem. Quando eu estudo pouco, também não vou bem. Quando eu tento ter uma estabilizada e trabalhar na parte mesmo, nas arestas, também não vou bem, tipo, ou seja, eu acho que não é para eu passar mesmo, eu já tava quase desistindo mesmo. Eu lembro que foi um ano de conquista pessoal mesmo, porque eu trabalhei bastante em redação, eu trabalhei o meu modelo do Enem e tudo, e eu conseguia nas provas, nos simulados que eu fazia, tanto nas provas presenciais, no objetivo, eu fiz prova presencial, eu tirava uma nota alta, por exemplo, os 2 simulados que eu fiz do objetivo do Enem, eu tinha tirado 960 na redação nos 2. E nas correções do Estude eu já tirava também uma nota bem alta assim, de redação de 920, 960, mas eu sempre parava nesse valor, nesse valor de 920 para até 960. Eu meio que já estava na cabeça, a redação eu vou fazer mais de 900, isso é fato. Chegou a minha redação oficial, eu fiz 920. Eu, francamente, esperava mais, eu lembro na época, tal, porque eu tinha feito uma redação muito boa mesmo, mas tá ótimo, passei de 900, foi uma conquista pessoal, porque em todos os anos que eu estudei para o vestibular, eu nunca nem cheguei em 900. Então, esse primeiro ano que eu trabalhei a redação com o modelo Enem, tudo certinho, eu consegui passar de 900, 920. Eu lembro que na Unifesp também tive outra conquista pessoal. Eu melhorei nos assuntos tal, na prova escrita, mas não foi suficiente, até porque também ela utiliza a nota do Enem, né? Eu não tinha ido muito bem no Enem. Eu teria que ter ido um pouco melhor com relação à quantidade de acerto de questões, porque ela não utiliza o TRI. E na Unifesp eu passei de 40, eu fiz 40 ponto alguma coisa, uma vírgula lá. E pra mim, assim, foi uma conquista pessoal também, porque na Unifesp eu sempre tirava notas abaixo de, sei lá, era 25 ou então 32, nunca conseguia chegar no 40. Eu lembro que, assim, antes explicando, né, o máximo que conta de pontuação da redação da Unifesp é 50. E eu lembro que o tema foi bem complicado. Quando saiu o resultado, tudo, quando começou os processos, SISU, ProUni e tal, o primeiro semestre, a minha nota não deu para nada. Eu lembro que mesmo assim, na AMB Morumbi, eu fiquei bem classificado e fui para a lista de espera tal, e levei a documentação na universidade, mas acabou que por conta dessa pandemia tudo, eles prorrogaram por tempo indeterminado, né, mesmo a entrega de documentação, e creio eu que isso fez com que as pessoas tivessem mais tempo para levar documentos tudo, a ponto da lista de espera praticamente não ter rodado. Então, assim, não mudou nada a minha posição e acabei não passando. No SISU do primeiro semestre, eu acabei sendo convocado para análise étnica na UFP, a Federal do Pernambuco, né? Mas eu acabei não indo, eu perdi o prazo, quando fui ver já era, então acabou não dando nada certo no primeiro semestre. Aí aconteceu a pandemia tudo e eu já estava sem expectativa. O meu primeiro semestre foi basicamente descansar, eu não me foquei em estudar nada, assim. Eu fazia uma coisa ou outra, mais focado em, sei lá, resolver exercício e algumas provas e ver teoria só do que de fato fosse importante mesmo, assim, alguma coisa ou outra. Mas, para falar a verdade, o meu primeiro semestre foi bem jogado, assim, eu nem me preocupei muito em estudar. Tanto é que eu acabei assistindo a série House, eu fiz um monte de coisa, o que eu mais fiz foi assistir série. E eu agradeço muito por ter feito isso, porque a série House é muito top, gente. Tanto é que, se vocês perceberem, eu coloquei a trilha de House no meu vídeo. Mas, mudando de assunto, voltando, aliás, ao assunto, eu acabei não fazendo muita coisa nesse primeiro semestre.
No segundo semestre eu comecei a intensificar um pouco, porque eu já via que o vestibular estava um pouco próximo, mas sem me preocupar tanto, porque eu sabia que pelo fato da gente estar vivenciando uma pandemia, a prova ela acabaria caindo em janeiro, algumas poderiam cair em fevereiro. Então eu falei, então a gente vai ter um pouco de mais de tempo para se preparar. Só que eu, assim, no segundo semestre, o que eu estava fazendo? Fazendo bastante, assim, questão, que tanto é que eu ativei plataforma Branly e tudo. E além de fazer questão, eu também estava fazendo mais provas. Então eu estava intensificando, porque eu estava de fato focado no ano que vem, assim. Eu não estava pensando, falei, pra mim tanto faz. Eu não ia nem colocar no ProUni. E aí eu coloquei e tal. A primeira opção foi a São Camilo, a segunda opção foi a Unicid. Na São Camilo eu fiquei em 29 de 2 vagas, não passei e falei, já era, tipo, não tô espantado, já sabia que isso ia acontecer. E na segunda opção, eu fiquei bem mal, assim, eu lembro que tava 6 de 3 vagas a minha posição. Eu falei, nossa, tipo, eu poderia ter utilizado essa opção na primeira, porque aí eu conseguiria passar na lista de espera. Então eu sou um idiota, porque perdi a chance de ter passado na lista de espera. Só que quando eu fui ver, pra minha surpresa, tava a minha amiga, ela viu também pra mim, eu não percebi, tava escrito pré-selecionado em primeira chamada. Tipo, aí eu fiquei impressionado, aí a gente começou a se abraçar, a comemorar, e eu meio que em choque, assim, meio que, tanto é que eu gravei pra vocês, vocês viram no vídeo de reação e tal, que, eu não tava esperando, eu tava gravando um study vlog, eu lembro, gravando um study vlog pra postar no canal. Eu tava cansado porque eu tinha feito prova e tal, e eu tinha acessado a internet mesmo só para corrigir a prova, para ver as resoluções comentadas, até porque eu peguei uma prova sem gabarito, então eu ia ter que ficar pesquisando na internet questão por questão. Depois disso eu falei, não, tô nem aí pra essa prova, eu abandonei a prova, tá jogada aqui na minha bolsa em algum lugar, nem corrigi, mas não tô nem aí. E eu fiquei muito feliz porque, sinceramente, gente, eu não esperava que fosse dar certo. E assim, foi um alívio, porque passei por muita coisa mesmo, assim. Eu já estava cansado. Esse ano eu quase coloquei em outras opções. Eu cheguei no início do ano a cogitar colocar direito ou então odonto na USP. E a minha nota teria dado, assim, para passar na lista de espera. E eu falei, tipo, odonto daria para passar na primeira chamada, viu? Mas eu acabei desistindo, assim, e eu consegui me convencer e segurar um pouco mais. E falar, já prometer para mim, que se eu não conseguisse passar depois de pegar mais esse ano para estudar, ano que vem eu ia desistir, assim, se a minha nota não desse, eu ia trocar de curso, porque eu já estava muito cansado e eu já estava sentindo que eu estava ficando para trás, e eu tava assim, eu falei, eu tô cansado, é sério, eu já estava quase desistindo mesmo. E eu acho que veio num momento muito bom de tudo isso, porque, quando você estuda, quando você rala, você vai ser recompensado, e é tudo no momento certo. O que eu achei impressionante é que tudo se encaixou, assim, foi num ano que eu já estava meio deprimido, então veio para dar aquele acalento, e aconteceu tudo de uma forma muito bem encaixadinha, assim, foi de fato uma recompensa, assim, pelo esforço que eu tive todos esses anos, assim, chega a ser até impressionante eu agora tá focado, assim, em separar o meu material de estudo. Eu lembro que eu estava vendo o esteto, estava vendo também o jaleco, esfigmomanômetro, então eu estava vendo já várias coisas que depois eu trago para vocês nos Med Vlogs, sobre o meu material de estudo, a metodologia da minha faculdade, então tem muita coisa que eu ainda vou atualizar vocês. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, não desistam nunca, tá, gente? É nóis, sucesso, segue lá no Insta que tem muita coisa para motivar vocês, tchau!